Bom dia, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo para te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também o seu hype. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e só informação especial, né, para os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Olha, meus amigos, aposentados e pensionistas do INSS com NIS, número de inscrição social terminado em 0, né, tem a grana liberada no dia de hoje, juntamente com a primeira parcela da antecipação do 13º salário 2025. Ou seja, se você ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, tem o NIS terminado em 0, você vai receber, né, o salário que você já está acostumado a receber mensalmente, mais R$ 759 referente à primeira parcela do 13º salário. E também beneficiários do BPC, benefício da prestação continuada, que tem o NIS terminado em 0, a grana está na conta no dia de hoje. Olha, meus amigos, importante ressaltar, né, que o INSS paga aposentadorias e pensões hoje, dia 8 de maio, para quem recebe acima do salário mínimo e tem o NIS terminado em 5. Obviamente também será pago a primeira parcela da antecipação do 13º salário. Só a título de exemplo, por exemplo, vamos imaginar que você receba R$ 3.000 de aposentadoria, né? Você que ganha acima do salário mínimo. Nesse caso, você vai receber R$ 3.000 o benefício, né? Que já recebe todos os meses, acrescido de R$ 1.500, que seria, no caso, a metade do 13º salário. E hoje também encerra-se oficialmente o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas competência do mês de abril. Olha, meus amigos, é importante ressaltar, né, você que recebe o Bolsa Família, que já a partir do dia 19 começa o pagamento oficial, só que relativo ao mês de maio, né? Vai começar no dia 19 e vai se estender até o dia 30 de maio. Só que, diferentemente de que muitas pessoas estão comentando aí, olha, o Bolsa Família do mês de maio vai vir com um acréscimo, vai vir com reajuste. Gente, é tudo mentira, né? Não se tem previsão de quando vai ter um reajuste no Bolsa Família. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo aqui no nosso canal, o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho deu ao governo Lula um intimato. Ele tem 48 horas para se manifestar sobre as irregularidades em descontos na folha de pagamento dos aposentados, né? A determinação se deu no âmbito de uma ação popular contra a União, movida pelo deputado federal lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, né, e pelo vereador Guilherme Kilter, do Novo de Curitiba, ou seja, uma ação popular, né, e aí o juiz chegou à conclusão e intimou o governo federal que tem 48 horas para explicar esse escândalo, né, que está acontecendo em relação ao INSS. A ação pede explicações sobre as fraudes e questiona a atuação do ex-ministro da Previdência Social. Na determinação, o juiz determinou as 48 horas com base na urgência da questão tratada. Também determinou a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste no processo. O deputado federal, né, e o vereador pedem que o governo, o INSS e o ex-ministro da Previdência Social sejam condenados a ressarcir os cofres públicos em no mínimo 6,3 bilhões, além de restituir os valores aos aposentados afetados. Olha, gente, aqui não é para puxar sardinha nem para um lado nem para um outro. Inclusive, né, o Nicolas Ferreira, ele fez um vídeo que já ultrapassou a casa dos 100 milhões de visualização nas redes sociais, né, abordando sobre esse roubo, né, em relação aos aposentados, né? Obviamente, como ele é da oposição, né, criticando apenas o presidente Lula e tirando o rabo da reta do ex-presidente, o Jair Bolsonaro, né, que a gente sabe muito bem
que esses descontos indevidos começaram, né, lá em 2016, se fortificou a partir de 2019 e se intensificou ainda mais no governo do Lula, né? Se alguém quer comentar sobre o tema, eu acho que é justo, é necessário, tem que abordar, tem que comentar, né? Tem que cobrar explicações, como o juiz está fazendo ao governo federal, mas gente, tem que falar a verdade doa a quem doer, né? Essa história de falar assim, ó, só o Lula é culpado, a gente sabe muito bem que não é. Só para você ter uma ideia, o próprio governo, né, a base do governo Lula no Congresso Nacional, estão querendo assinar a CPI do INSS porque estão vendo um monte de mentira a todo tempo, né? Estão querendo jogar tudo no colo do atual governo. Obviamente que o governo de plantão tem que resolver, né? E talvez seja por isso que estão fazendo essa artimanha política, digamos assim, ou seja, estão usando um fato gravíssimo como esse, né, para lucrar politicamente. Então, aí, muitos do governo, né, estão pretendendo assinar, né, esse pedido de CPI para quê? Para que o governo também possa se defender e mostrar que não é só uma culpa do governo atual, gente. Isso já começou lá atrás. Inclusive o PDT, né, que é o partido do ex-ministro da Previdência Social, que agora saiu da base de apoio do governo Lula, já falou, olha, se for para investigar as gestões anteriores, como a do Bolsonaro, como a do Michel Temer, quando começou esses descontos, nós aceitamos, né, vamos votar, né, vamos assinar para que aconteça essa CPI. Né? Então, o que tem acontecido, eu vejo, né, muitos parlamentares tirando proveito político em cima dos mais pobres, se capitalizando politicamente, gente, e condenando só um lado, né? Por isso que eu falo, essa questão aí tem que ser apurada, não somente o que aconteceu no governo do Lula, como as notícias mostram, né, que houve um aumento ainda mais nesses descontos no governo do presidente Lula, mas não devemos esquecer que isso começou tudo lá atrás, né? E já deveria ter fechado essa torneira dessa fraude lá atrás. E por que que isso não aconteceu, né? É essa a pergunta que a gente deve fazer. Mas o juiz está certo, né? Eu acho que o juiz federal não errou, né? O governo federal deve realmente se explicar, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se o governo Lula vai prestar esclarecimentos à Justiça Federal aqui do estado do Paraná, ou se vai entrar na justiça para derrubar, né, essa determinação judicial, né? Talvez entrar com um mandato no STJ ou um próprio mandato no STF. Agora, gente, como vem comentando por aí, né? É só devolver esse dinheiro, na minha modesta opinião, é pouco, né? Eu acho que quem foi lesado, realmente lesado por esse desconto, né, deveria ser indenizado pelo Estado. Mas, enfim, gente, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, inclusive, nesse pedido do Nicolas e do vereador curitibano, né, o Kilter, eles querem que o dinheiro saia do bolso do Lula e também do bolso, né, do caso do ministro da Previdência Social, do ex-ministro, o Carlos Lupe, né? Só que agora a grande questão não foi o Lula que pegou o dinheiro, não foi o ministro da Previdência Social que pegou o dinheiro, ou seja, quem tem que devolver o dinheiro, você vê, gente, como por aí há algo de errado, né? Quem tem que devolver o dinheiro foi quem pegou, né? Que foi essas associações que deveriam, né, fazer a devolução desse dinheiro e ressarcir os cofres públicos. Agora, se a Polícia Federal, né, no aprofundamento das investigações, chegar, né, e detectar que realmente o Carlos Lupe talvez recebeu propina, ou talvez o Alessandro Stefanuto recebeu propina, ou até mesmo o presidente Lula recebeu propina, ou outros, né, das gestões anteriores
recebeu propina, aí sim, nesse caso, eles deveriam sim ressarcir o INSS, né? Mas, por enquanto, até que prove o contrário, né? É quem tem que devolver esses valores, no caso, né, na minha modesta opinião, são as instituições, né, que fizeram esse roubo que fizeram esta fraude milionária, né? Olha, meus amigos, aposentados e pensionistas do INSS estão recebendo ligações telefônicas pedindo, né, que eles façam a prova de vida 2025. Só que isso é fake, né? Essa matéria saiu inclusive no G1, né? No início de maio de 2025, surgiram nas redes sociais relatos de pessoas denunciando ter recebido ligações telefônicas sobre esse tema. A gravação com um conteúdo mentiroso diz: você está no INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Você é um convocado dentre 4,3 milhões de aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílio de longa duração para fazer a prova de vida. Digite 1 para prosseguir em atendimento de prova de vida. O fato ou fake mostrou a gravação ao INSS, né? E em nota, a assessoria de imprensa do próprio INSS informou que o INSS não faz ligação de convocação. A prova de vida é um procedimento obrigatório e ocorre todo ano, como determina a lei número 8.212, de 24 de julho de 91. No entanto, desde 2023, a prova de vida passou a ser feita através de cruzamento de dados com base em bases governamentais, né? Ou seja, o beneficiário não é obrigado a ir a uma agência bancária ou ao INSS. É o próprio instituto quem encarrega de fazer a comprovação da prova de vida. Ou seja, meu amigo, ou seja, minha amiga, se você, por acaso, receber um telefonema nesse sentido, né, dizendo assim: olha, nós somos do INSS, eu preciso fazer a prova de vida, né, clique 1 na opção 1, não caia nessa, porque isso é mentira, né? O INSS não está fazendo essa ligação aos beneficiários. Chegou uma pergunta aqui no nosso canal: César, quem contribui para o INSS por conta própria, ou seja, é um autônomo, tem direito ao auxílio-doença? Eu ouvi dizer que não existe mais essa possibilidade. Sim, gente, existe, né? Quem contribui por conta própria, né? O autônomo, o facultativo, o contribuinte individual, gente, tem o mesmo direito. Ficou doente, né? Ter em mãos os laudos e atestado médico, é só ligar para o INSS e solicitar o auxílio doença, né? Inclusive através da Ateste Média, ou seja, quem recebe auxílio doença, que hoje se chama benefício por incapacidade temporária, mesmo que seja, né, um contribuinte individual ou facultativo, tem direito, né, a solicitar, a pedir o auxílio doença. Agora, se você vai receber ou não, aí já é outra questão, né? Porque quem vai decidir isso é o serviço de perícia médica do INSS. Olha, meus amigos, o INSS, né, anunciou que vai intensificar agora em 2025 a revisão dos benefícios por incapacidade, né? A operação conhecida como pente fino, e tem como objetivo verificar se o segurado ainda atende aos critérios exigidos, né? Agora eu quero abrir um parênteses nessa matéria. Será, gente, que depois de toda esse problema no INSS, essa bomba, né, dos descontos indevidos, será que o governo ainda vai ter capacidade de fazer pente fino em 2025, né? É importante salientar que o governo tem planos, né, de fazer o pente fino agora na aposentadoria por invalidez em mais ou menos 800 mil beneficiários, né, para checar se ainda está acometido, né, da doença que deu ensejo ao benefício, né? E também, além do, digamos assim, do pente fino na aposentadoria por invalidez, ainda pode convocar alguns segurados, né, do auxílio doença e do BPC Loas. Só que no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez, por enquanto, é revisão médica pericial. Do BPC é questão ainda, né, que a pessoa talvez não atualizou o seu cadastro único, esse tipo de informação. Mas agora, como eu já comentei aqui, a pergunta que fica: depois de ter descoberto toda essa falcatrua, né, que está acontecendo no INSS, será que o governo teria a cara de pau de dar sequência nesse pente fino? Porque já provou por A mais B que não é o segurado que lesa o INSS, não é quem recebe aposentadoria por invalidez, não é quem recebe o BPC, não é quem recebe o auxílio doença que são fraudadores, né? Os fraudadores se mostrou aí, né? São aqueles
que faziam descontos indevidos dos aposentados, né, que surrupiaram, que roubaram 6,3 bilhões de reais dos aposentados. É nesse tipo de pessoa, é nesse tipo de entidades que tem que se fazer o pente fino, não naquele coitadinho que recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos para sobreviver. E aí, meus amigos, eu quero saber essa opinião. Será que depois da descoberta de toda essa falcatrua, o governo federal teria a coragem de dar continuidade no pente fino? Qual é a sua opinião sobre isso? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.